vamos começar fazendo uma pergunta, né? Por que no Brasil temos movimento de sem terra e nos Estados Unidos, por exemplo, nós não temos esse movimento de sem terra? Se vocês observarem, né, quando eu falei para vocês, lá em 1850, foi assinado no Brasil a Lei de Terras, né? Que proibia a doação de terras. No Brasil, terras, a partir daquela data, só seriam compradas. E quem tem dinheiro para comprar é só quem já tinha terra. E isso concentrou ainda mais a propriedade da terra. Se vocês observarem, o Brasil é um dos países que possui uma altíssima concentração de terras. Talvez seja uma das piores do planeta, a concentração de terras no Brasil. Por que aconteceu isso? Ora, nós fomos colonizados por capitanias hereditárias e nunca foi feita nenhuma grande política de distribuição de terras em nosso país. Muito pelo contrário, proibiu-se a doação de terras em 1850. Lá nos Estados Unidos, foi feito o Homestead Act, que era doar a terra, né? Mas aí veio a abolição da escravatura, que não foi feita nenhuma política de inserção do negro. Depois, os italianos que vieram no lugar dos negros na crise de 29, que foi atribuída à crise da cafeicultura no Brasil, né? Por causa da quebra da Bolsa de Nova York. E aí, aqueles italianos que estavam trabalhando vão ser expulsos também do campo, e também não há nenhuma política de fixação deles no campo, e eles vão para a cidade já engrossar a quantidade de negros que estão lá há quase 50 anos, como espoliados urbanos. E aí, como decorrência dessa falta de absorção dos negros no mercado de trabalho, vai também acontecer o quê? O surgimento, principalmente, da ocupação de áreas de risco. Inclusive, anotem bem isso. Se perguntarem para você no Enem, onde estão as favelas? Em que ambiente urbano estão as favelas? Alguém poderia me dizer em que ambiente urbano estão as favelas? Nas cidades. Hã? Nas cidades maiores, tipo metrópoles, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Cuiabá tem favela? Pode até ter, mas é bem pequenininha, né? Fica nos bairros mais pobres. Mais ou menos. Tem periferia, né? Hã? Tem bairros periféricos, mas acho que não chega a ser favela. Tem favela, gente. Aonde? Vai que eu moro no Neume, não sei. Pois. Então, é que, às vezes, nós não conseguimos entender o que é uma favela. O que é uma favela. Mas se vocês vou dar a definição de favela e vocês vão começar a entender melhor o que é esse conceito. Primeiro, a favela, ela está em terreno, normalmente, em terreno de áreas de risco. Área de risco. Ou é de deslizamento, ou área de risco de enchente. E, normalmente, estão em áreas de terceiros. Normalmente, a favela ela não surge em terreno próprio. A favela surge em Cuiabá. Um grande problema de Cuiabá é o que vocês já devem ter falado, chamada grilagem de terra. Ah, então sim, Então tem sim. Aí, olha só, como a gente não entende assim, a gente acha que favela são casas assim, caindo aos pedaços e tal. Não. Quando você não tem, o título de propriedade da terra, é um tipo de grilagem. E aí, a favela, normalmente, ela surge em ambientes de área de risco. E cuidado com esse termo, achar que a favela está na periferia da cidade. Ela está na zona periférica da cidade. A maior favela do Rio de Janeiro está na zona nobre do Rio de Janeiro, que é a favela da Rocinha. A favela da Rocinha está exatamente numa área nobre do Rio de Janeiro. A zona sul do Rio de Janeiro é uma área de favela. E aí, cada lugar tem um nível de favelas. A favela não tem enruamento, a favela normalmente não tem esgotamento, a favela normalmente não tem água tratada, a energia normalmente assim, é feita de gatos, Então, isso é favela. Então, começou, como os negros eles foram expulsos do campo para a cidade,
a cidade não conseguiu absorver, nem como mão de obra, nem como nada. Então, eles foram simplesmente relegados à marginalidade e, consequentemente, à marginalidade e depois à criminalidade. Há uma diferença importante nessa questão da marginalidade e da criminalidade. Marginalidade é todo aquele cidadão que vive à margem da sociedade. Ele é segregado pela cidade. Por exemplo, alguns grupos de homossexuais são marginalizados pela sociedade, mas eles não são criminosos. Entenderam? O marginal nem sempre ele é criminoso. O criminoso é marginal. Por quê? Porque ninguém quer um criminoso no convívio da sociedade. Então, o criminoso é marginalizado. Mas todas as minorias que incomodam na cidade, eles são marginalizados. Por exemplo, o Boulos, que foi candidato a presidente da República. O Boulos, ele é líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Né? Os sem teto também são marginalizados. Essa semana passada, houve uma área muito grande do R.R. Soares que estava ocupada por um grupo de pessoas, né? E ele pediu reintegração de posse. Sabe quem é R.R. Soares, né? O líder da Igreja Da Graça. da Graça. Agora, eu fico pensando, gente, não entrando no mérito da religião, tá? Mas como que pode um homem religioso exigir que seja reintegrada a posse de uma área onde pessoas que não têm onde morar ocupam, né? Então, que tipo de religioso, que tipo de cristão seria uma pessoa dessa que em plena pandemia, exige que seja reintegrada a posse de uma área muito grande e foi ocupada por pessoas que não tinham onde morar. Para a gente pensar um pouco, né? Para que serve a religião, né? Para que serve a religião? Para enriquecimento, será? Voltando, então, entenderam o que é a favela? A favela, ela é uma área de ocupação sem infraestrutura que está em ambientes de risco. Isso é o típico da favela. Normalmente é morros, beira de rio, áreas assim área que a burguesia ela não se interessa. É uma área que não tem interesse. Quem é burguês que vai querer morar no morro, né? O morro pode sofrer deslizamento, né? Então, não... Remy, você que está aí na frente do computador, pesquisa para mim aí e pode apresentar a favela, uma favela famosa de São Paulo, que fica assim, do lado você tem um bairro chique, e outro, tinha até uma novela que tinha esse nome, deixa eu ver se alguém lembra. Paraisópolis. Procura para nós aí, favela de Paraisópolis, aí, uma foto em que você vê um monte de prédios lindos e do lado da favela. Vê se você acha essa foto aí. Achou? Apresentar. Aqui. Tá apresentando? Essa aqui no meio aqui, a do meio. Pode apresentar, do meio. Clica nela aí. Isso aqui mesmo. Essa aqui tem os prédios e a favela do lado. É bem contrastante essa aí. Não, pessoal. Essa aí. Aqui é. Não quero abrir. Não quer abrir? Escolhe uma outra próxima ali. Aí, deu. Se conseguir ampliar um pouquinho mais para nós, eu agradeço. Olha que interessante, gente. Ó, aqui você tem, né, os prédios. Você tem os prédios aí, cada um com uma piscina por andar. Dá para você perceber isso aí, né? Uhum. Uma piscina por andar. E no lado você já tem
um superadensamento urbano, que não tem arruamento. Não tem arruamento. E veja só, uma das características de uma favela é não ter o arruamento. Outra, para vocês terem uma ideia, você vai encontrar favelas, principalmente em área de risco, nos grandes centros urbanos, até em rotatória de viadutos, às vezes, surgem favelas. A favela, ela deixa o trabalhador mais próximo da sua área de trabalho. E essas favelas começam a surgir quando os negros foram expulsos. Lá em 1888, eles foram expulsos do campo e vieram para a cidade. Chegou na cidade e não tinham onde morar, não tinham o que trabalhar, então eles foram ocupar essas favelas. Vê se você acha alguma foto, Remy, de favela em viaduto aí. Olha o tamanho das favelas, gente. São áreas, assim, imensas. E outra, não sei se vocês estão vendo aí, tem umas fotos pegando fogo, né? Em alguns lugares, as favelas são feitas de madeira e elas são altamente suscetíveis a incêndios, né? Olha só, quanto incêndio aí, vocês estão vendo, nessas fotos que o Remy está passando. Para aqueles que não puderem ver as fotos agora que estão no celular, depois acessem a aula gravada e vocês vão ver bem essa... Mas um grande problema é exatamente o quê? E, gente, se pega fogo em uma casa, é assim um efeito dominó que vai acontecendo nas outras. Não vai aparecer aí, né, favelas em viaduto, mas nas outras favelas de viaduto. Há um grande problema aí, ó, incêndio, né? E quando pega fogo, gente, o cara já não tem nada. E aí perde o que não tem. Por quê? Até o bombeiro chegar aí, e normalmente estão em áreas de difícil acesso. Como que o bombeiro vai entrar no meio de uma favela? Não tem rua, não tem arruamento. E sabe qual é o maior problema? Um dos maiores problemas? A pessoa não tem endereço. Você sabia que um dos maiores problemas é a pessoa não ter endereço? Quando eu pergunto para você assim, em que rua você mora? Eu moro na rua tal, número tal. E você pergunta para uma pessoa, onde você mora? Ele não sabe o endereço. Você sabe que isso faz parte da dignidade humana? Você ter um endereço faz parte da dignidade humana? Então a grande parte dos problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta é decorrente daquele momento lá atrás, quando houve a abolição da escravatura e não houve nenhuma política de inserção dos negros na sociedade brasileira. E não só os negros, a posteriori, não houve nenhuma política de inserção do pobre na educação. Sabe de onde vem essa questão do pobre não ser inserido na educação? Alguém tem ideia? Desde quando? Alguém? Alguém diferente do Remy aí pode me falar que desde quando no Brasil o pobre não tem acesso à educação? E a elite não, a burguesia não quer que o pobre tenha acesso à educação. Alguém tem ideia de quando surgiu isso? Eu acho que comentei com vocês já sobre isso. O senhor quer data? Não, fato, momento. Não sei, desde a ditadura? Não, muito antes disso. Muito. Ó, vamos lá. Eu acho que desde a escravidão, né, professor? Antes da escravidão. Antes. Antes da colonização, na colonização, não sei. Isso, no processo de colonização. Olha que interessante. Alguém diferente do Remy, pesquise aí. Primeira universidade na América Latina. Alguém pesquise aí. Alguém está na frente do computador aí, além do Remy? Quem mais está na frente do computador? Pelo celular, mas eu vou passar para o computador. Tá, mas então pesquisa aí, Ana. Primeira universidade na América Latina. Consegue?
Só um minuto, eu digito devagar. Vocês viram, então, enquanto ela pesquisa, a quantidade de favelas que A nós temos? Universidade de São Marcos, professor? Sim, São Domingos, né? Em São Marcos e Santo Domingo, né? São Domingos, criado em 1538. 1538. Agora vai e pesquise primeira universidade no Brasil. Universidade Livre de Manaus. Quando? Criada em janeiro de 1909. Uau! 1530 e 1909. Viu a diferença? Ó, é o seguinte, vamos pensar um pouco. Quando Portugal colonizou o Brasil, Portugal proibiu a criação de faculdades e universidades no Brasil. Por quê? Ora, colônia de exploração, mas a elite portuguesa agiu da seguinte maneira. Ela proibindo a universidade no Brasil, ela não geraria cabeças pensantes. Então, a elite portuguesa agiu dessa maneira. Ela não deixou que se abrisse universidades no Brasil. Os brasileiros que quisessem estudar tinham que ir aonde? Portugal. Opa. Vinícius, e quem tinha dinheiro para ir para estudar em Portugal, Vinícius? Contando com o pessoal que já morava aqui, ninguém, né? Só a elite que já morava lá mesmo, né? Não. Dos brasileiros que Ninguém. quisessem estudar. Ninguém. A maioria era pobre, escravo, índio. A burguesia, né? Então, os burgueses iam para estudar em Portugal. Perfeito? Então, foi. Nada não, desculpa. Então, quem ia estudar em Portugal eram só os filhos de burgueses. Iam estudar em Coimbra, principalmente na Universidade de Coimbra. Lá em Coimbra, eles recebiam uma educação luso e eles eram brasileiros. Mas eles não criaram um sentimento de nacionalidade brasileira. Porque eles estudaram em Portugal e lá a educação portuguesa preponderou. Então, no Brasil, não se gerou um sentimento de nacionalidade, diferente do México. A primeira universidade foi de Santo Domingo, mas logo depois foi criada a Universidade do México. E todos os países da América Latina tinham universidades. O Brasil só foi liberada a primeira faculdade em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Então, vocês estão entendendo por que a elite mantém essa coisa de que o pobre não deve estudar? Inclusive, a fala do ministro Paulo Guedes, há um mês e pouco, ele falou assim que com o ProUni, até filho de porteiro estava acessando a universidade. Não foi isso? Vocês ouviram essa fala dele? Não foi o Lula que falou isso? Não. Eu ouvi o Lula falando isso. Não. Uma coisa é o Lula falar em favor de que realmente... Mas é verdade. Isso é bom, né? Isso é bom. Mas o ministro, alguém procure aí, Paulo Guedes afirma que até filho de porteiro acessou a universidade. Quando ele falou aquilo, ele falou pejorativamente, criticando que o pobre estava chegando. Tem uma fala também do Paulo Guedes, que fala assim, que com o dólar baixo, até empregada doméstica estava indo para a Disney. Alguém ouviu essa fase? Eu ouvi essa. Então, isso é uma fala que ajuda os pobres ou é uma fala segregária, uma fala segregacionista. Então, veja, aí, aquele filme, Que Horas Ela Volta, deixa bem claro esse momento em que a filha da empregada doméstica entra na universidade. Eu nem assisti esse filme, Que Horas Ela Volta, é com a Regina Casé. E o filho da patroa não entra na universidade, e a filha da empregada doméstica entra.
Então, essa questão da nossa burguesia não querer que o pobre estude é uma questão histórica, é uma questão desde a nossa colonização, porque nós fomos colonizados para sermos subalternos. A pobreza, o proletariado foi colocado como subalterno, ele não pode ascender socialmente. É por isso que toda vez que há uma crise, o primeiro dinheiro que é retirado é o da educação. Então é uma questão histórica de que a nossa burguesia não quer que o proletariado, o trabalhador, ele estude. Gente, outra coisa importante. Nós estamos aqui discutindo no Brasil, né? O que é direita, o que é esquerda. Né? Esquerda e direita. Essa é uma discussão estéril, né? Eu sou de direita. Mas só uma coisa bem simples. No Brasil, nós temos basicamente duas classes sociais. O rico e o pobre. A burguesia e o proletariado. Classe média está mais perto do pobre do que do rico, da burguesia. Tem uma música das Meninas, que não sei se vocês chegaram a ouvir, ela tem uns 20 anos já, mas vive tocando nas rádios. Ele fala assim, bom, xibom, xibom, bom, bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero lhe mostrar essa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o destino todo mundo já conhece. O de cima sobe e o de baixo desce. É uma concentração de rendas. Nessa época de pandemia, houve uma super, hiper, mega power concentração de rendas nas mãos da burguesia. Então, para a gente entender bem essa questão de direita e de esquerda, vocês já sabem que essa terminologia surgiu na França, um pouquinho antes da Revolução Francesa, quando houve o pessoal que sentava à direita do rei era a favor da continuação da nobreza do rei. E o que sentava à esquerda defendia um Estado francês de igualdade, liberdade e fraternidade. O que sentava à direita representava o status quo, representava a nobreza, representava os ricos. E o que sentavam à esquerda do rei representavam as ideias reformuladoras, as ideias progressistas, a república. E o trabalhador, porque é o seguinte, o proletário. Então, não cabe aqui uma pessoa que é pobre se autodenominar de direita. Não tem essa... Por quê? Quem está à direita, gente, eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é mal, tá? Eu estou falando a origem do conceito. Acontece que depois, mais tarde, na Revolução Russa, é que ficou bem claro isso. Na Revolução Russa é que ficou bem clara essa questão. A Revolução Russa foi em 1917, quando o Lenin implantou o socialismo na Rússia. Aí que fica claro o que é direita e o que é esquerda. Na Rússia que vai ficar claro. Quem era da esquerda é quem apoiava o socialismo. E quem era da direita, quem apoiava o czar, o rei, a manutenção do status quo. E aí ficou essa questão de direita capitalista e esquerda socialista. Mas isso aí só vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. E como nós não vivemos num socialismo, nós vivemos num capitalismo, ainda continua essa questão. Direita é a burguesia e a esquerda, o pobre, o trabalhador. Aí você me pergunta, professor, por que os evangélicos são contra a esquerda? Alguém tem ideia? Por que o movimento evangélico do Brasil é contra a esquerda? Alguém tem ideia? Remy? Nem sabia que era contra. Hã? Não tem nada a ver com Bíblia, tá? Eu não vou entrar no mérito da religião. Eu quero entrar no mérito da sociedade. Por que um grupo grande, né, de evangélicos se autodenomina de direita? Por quê?
Por quê? Alguém tem ideia ou não? Chutem aí, não tem problema de chutar, não. Vamos errar juntos. Viés ideológico? Viés ideológico? Sim, mas baseado em quê? Normalmente os cristãos, principalmente os evangélicos, se autodenominam de direita? Por quê? É um pensamento, uma análise profunda hoje, hein? Nós estamos tendo um... Por quê? O que leva... aqui alguém é evangélico? Dentre nós, aqui alguém é evangélico? Hã? Pessoal? Não? Então, vamos entender. É o seguinte. Na época da Guerra Fria, que vivemos de 1945 a 1985, o mundo ficou dividido em duas partes, lembra? O capitalismo e o socialismo. E dentro do capitalismo, os governos do norte, os países ricos, incentivaram muitas igrejas evangélicas a virem para a América Latina. E essas igrejas evangélicas que vieram para a América Latina vieram com apoio do governo dos Estados Unidos para implantar no Brasil e na América Latina o seu princípio. Mas olha que interessante, as primeiras igrejas a chegarem no Brasil e na América Latina foram igrejas como, por exemplo, a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, Mormons, que são igrejas que tiram o homem do mundo. O fiel, a pessoa que está nessa igreja, ele passa a não ouvir mais músicas mundanas e nem participa da vida política. Então, porque para esse grupo de cristãos, a fé dele, ele vai esperar o mundo amanhã. Ele não vai viver mais do planeta Terra. Ele vai viver na esperança de um mundo melhor amanhã. Vocês entenderam? E separa. Então, o fiel dessas igrejas, ele não se preocupa mais com a vida política, ele se afasta. E para o pastor, é muito melhor ele ser capitalista, porque ele vai receber o dízimo e vai acabar enriquecendo dentro das igrejas. Hoje, você abrir uma igreja é uma possibilidade de você ter uma boa oratória, se você tiver canal de televisão, é sinal de que você vai enriquecer muito rapidamente. Nós temos vários exemplos no Brasil, né? Nós temos R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, um que veste de Agenor Duque, ele se veste de mendigo no escudo dele, mas Silas Malafaia. Silas Malafaia. Então, nós temos aí vários pastores milionários, multimilionários. Mas, em contrapartida, os fiéis continuam na mesma miséria. Agora vocês vão entender um pouquinho a diferença. Então, você tem os que vieram, que são os tradicionais. Aí, dentro do protestantismo, você vai ter os pentecostais. Os tradicionais, os pentecostais. Os pentecostais são o grupo de evangélicos que falam em dons do Espírito Santo, falam em línguas, profecia. Quando você, por exemplo, a Assembleia de Deus é pentecostal. E aí, dentro dos pentecostais, saíram os neopentecostais. Saíram os neopentecostais. Quem são os neopentecostais? Então, vejam, você tem os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. Os neopentecostais são extremamente capitalistas. Que eles falam, inclusive, da teoria da prosperidade. A teologia da prosperidade, quer dizer. A teologia da prosperidade diz que o cara, para ele ficar rico, é só ele tomar posse da bênção e capitalismo puro. E tem que pagar dízimo, tem que pagar trízimo, tem que pagar... as campanhas que os pastores fazem são campanhas bem
bem fortes para arrecadação realmente de dinheiro. E aí, veja só, diferente, no passado, olha que interessante, no passado, a Igreja de Roma, o catolicismo, pregava que a pobreza era o caminho mais fácil para chegar ao reino dos céus. Então, você ser pobre seria mais fácil para você chegar ao reino dos céus do que você ser rico. Onde está escrito isso? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então, o pobre que ouvia aquilo, por que eu vou querer ser rico? Eu quero ir para o céu. Né? Eu quero ir para o céu. E ele não, por mais que você tentasse demovê-lo para ele tentar melhorar de vida, ele entendia que ser pobre era o caminho mais fácil para chegar ao paraíso. Então, hoje a sociedade brasileira está bem polarizada nisso. Mas é que eles não entendem direito o que é uma coisa e o que é outra. Então, ser de direita não tem nada a ver com ser evangélico. E aí, experimente falar para um cristão, protestante principalmente, de que o maior comunista da história foi Jesus. Você vai caçar para briga, você vai chamar para o tapa. Aí você fala, mas o que é o comunismo? O comunismo não tem propriedade privada. Jesus tinha casa? Não. Não. Tinha salário? Não. Não. Ele andava com um monte de gente que não se fala o que eles faziam para sobreviver, mas sobreviviam de doações. Isso não é comunismo? E ele fala ainda, chega lá uma pessoa muito rica e fala para ele assim, mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino e encontrar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele assim, larga tudo e vem comigo. Ou seja, abandona todos os seus bens materiais e vem comigo. Aí experimenta falar isso para um evangélico radical. Ele vai chamar você para o tapa. Mas é porque ele não pensa. E sabe qual? E aí eu te pergunto, sabe onde o pessoal vai viver realmente o comunismo? No paraíso. No paraíso, gente. Por quê? No paraíso, alguém vai ser dono de casa? Eu saiba, não. Né? Alguém vai ter salário? Alguém vai ter que trabalhar? Acho que não. Então, nós vamos, se a gente for para o paraíso, né? Nós vamos viver o comunismo. Agora, experimente falar isso para alguém que não compreende essa análise. É chamar para briga. É chamar para o tapa. E aí, voltando ao caso tudo isso gerou esse conflito hoje que está na sociedade brasileira, né? Essa polaridade aí, né? Essa polarização. Agora, o burguês, ele jamais vai querer que o proletário saia do seu domínio. Jamais. Por quê? A riqueza do burguês, ela é oriunda do trabalho do proletariado. O burguês só é rico porque ele tem dinheiro para investir e tirar, aumentar a sua riqueza em cima da pobreza do proletariado. Entenderam? Então, veja só, 1929, quebra da Bolsa de Nova York, crise da agricultura, italianos vai para a cidade. 1964, golpe militar, foi criado o chamado Estatuto da Terra e Estatuto do Trabalhador Rural. Em 64, para cá, todo trabalhador rural tinha os direitos e garantias que o trabalhador urbano. O que aconteceu? Desemprego em massa no campo. Esses trabalhadores rurais que agora estão desempregados vão vir para a cidade. Chega na cidade, só que é o seguinte, a cidade já está moderna hoje, a cidade já está com indústria, a cidade está com comércio bastante avançado. E o que sabe fazer esse camponês que veio do campo para a cidade? Coisas do campo. E aí, aproveitando-se dessa mão de obra mais ou menos qualificada,
no trabalho rural, as grandes fazendas de agroindústria, principalmente de colheita de café, laranja, cana, contrata agora essa mão de obra que foi expulsa do campo, que está morando na cidade. Ele mora na cidade e vai trabalhar no campo na época da colheita da cana, do cacau, da laranja, aí que surgem os boia fria. O termo boia fria, o próprio nome já disse, é que ele não tem tempo de esquentar a comida dele. Ele come comida fria. Ele sai 4 horas da manhã para trabalhar do campo e vai para a cidade. Desculpa, da cidade para o campo, trabalha o dia inteiro e volta para a cidade, e no outro dia ele volta para trabalhar no campo, aqueles caminhões, ônibus, que vão buscar os trabalhadores temporários para trabalhar no campo. Aí, na década de 1970, o Brasil faz um acordo com o Paraguai para construir a usina hidrelétrica de Itaipu. O governo brasileiro e o governo paraguai fazem um acordo para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E o governo paraguai cede para brasileiros terras emprestadas para mais ou menos 400 mil brasileiros. E esses brasileiros vão para o Paraguai morar lá e tornar o Paraguai um grande produtor agrícola. Mas acontece que o governo, o presidente paraguaio, que cedeu essas terras em forma de comodato para brasileiros, sofre um golpe. Ele sofre um golpe. E aí, o novo general que assumiu o governo paraguaio retoma muitas terras de brasileiros que estavam lá já há 5, 10 anos. Retomam as terras. E aí, muitos desses brasileiros, agora brasiguaios, voltam para o Brasil, expulsos do Paraguai. E como tudo que aconteceu até agora, lembrem que eu falei para vocês que toda vez que alguém é expulso do campo, vai para onde? Cidade. Cidade. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Então, só que ao invés desse grupo agora, que ao invés de vir para a cidade, ele vai para ao longo das rodovias. Estão vendo aí o Google Earth? Apareceu o Google Earth? Espera aí, tá carregando. Apareceu, professor. Apareceu, ó. Então, ó, muitos brasileiros, principalmente do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, vão para o Paraguai na época da construção de Itaipu. Ó, onde fica Itaipu? Itaipu é essa super, hiper, mega power usina hidrelétrica que fica na fronteira entre o Brasil, que é o Paraná aqui, onde está a minha mão, à esquerda é o Paraguai. Ó, aqui é Foz do Iguaçu, onde está a minha mão. E aqui é Cidade do Leste. Aqui, gente, é a maior região de contrabando da América do Sul, a chamada Tríplice Fronteira. Aqui está a Argentina. Argentina. E bem aqui, onde está a minha mão, está as Cataratas do Iguaçu. Vou me aproximar para vocês verem. As Cataratas do Iguaçu ficam exatamente na fronteira entre o Brasil e a Argentina. E aqui, a usina hidrelétrica Itaipu. Itaipu, em português, quer dizer pedra que canta. Ó, que é a usina hidrelétrica Itaipu. Então, na construção de Itaipu, muitos brasileiros foram para trabalhar no Paraguai e o governo paraguai depois retoma essas terras. E diferente dos que foram expulsos, como os italianos e como os negros, eles não vão para a cidade, eles acampam ao longo das rodovias. Isto é 1985. 1985, principalmente na cidade de Cascavel, e na cidade de Itaquiraí, no sul, que vão surgir principalmente. Aí que surge, então, em 1985, é que surge o movimento dos sem terra. E o que é mais interessante,
Isso é 1985. Ano em que acabou a ditadura militar no Brasil, fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, 1985. 1985 também começa o processo de unificação da Alemanha, que vai se concretizar em 91. Aqui no Brasil, em 85, houve a eleição do Tancredo Neves, que morre, e quem assume é José Sarney. Então, aí surge, então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E alguém pode me dizer em que ano que foi inscrita na Constituição brasileira a reforma agrária? Alguém pode me dizer? Que ano a reforma agrária entra na Constituição brasileira? Em 1988. Qual foi a última Constituição promulgada no Brasil? 1988. Uhum. 1988, a promulgação da Constituição e a reforma agrária é inscrita como lei no Brasil. Olha que interessante. Quando foi a abolição da escravatura? Que ano? 1888. E quando foi a inserção da reforma agrária na Constituição brasileira? 100 anos depois. 100 anos depois. Com 100 anos. Agora, será que estar na lei foi cumprida esta lei? Será que realmente foi cumprida a lei da reforma agrária no Brasil? Acredito que não, né? Então, estar na lei não quer dizer que tenha sido cumprida. Então, vejam que com mais de 100 anos, a reforma agrária entra na Constituição e ela não foi efetivamente implantada. Então, vejam quanto problema, né, nós poderíamos ter. Não só. Então, vejam, todos esses problemas que nós enfrentamos na cidade hoje, de desemprego, subemprego, de economia informal. Gente, Remy, pesquisa para nós aí a quantidade de brasileiros desempregados hoje. Desempregados hoje no Brasil. Deve estar lá na base dos 14 milhões, né? Mais. Vixe. Mais. No site do IBGE, no primeiro trimestre de 2021, está em torno de 14,8 milhões. Certo. 14%. Você sabe por quê? Agora, tudo bem, 14 milhões, guarda aí. Agora, economia informal. Coloca aí, economia informal no Brasil. Vocês vão entender por que o desemprego cai. O cara fala, fala em quantos por cento? Quantos milhões? Economia informal no Brasil. Conseguiu achar? 41,6. Mais ou menos 39 milhões de pessoas. Olha só que interessante. O que é a economia informal? São 14 milhões de desempregados, mas junto agora com os informais, dá quanto? quase 55 milhões de pessoas. Quase 55 milhões de brasileiros não estão empregados, certo? Isso. Então, olha que interessante. O que é economia informal? Quando você é vendedor ambulante, você tem uma lojinha e não tem CNPJ, você é motorista de aplicativo, você é entregador, moto-entregador, tudo isso é economia informal. Será que isso é bom para uma economia, você ter muitos informais? Depende. Depende. Mas não é bom, não. Essa quantidade de pessoas trabalhando na informalidade acaba diminuindo a arrecadação do Estado. Por quê? Se você tem uma loja e você não tem CNPJ, ali, por exemplo, no Centro Popular de Comércio, o famoso camelódromo, ali no Porto. Quando você compra alguma coisa lá, você recebe uma nota fiscal do produto que você comprou? Provavelmente não.
Por quê? Porque ele não tem como dar uma nota fiscal se ele não é uma pessoa jurídica. Isso é bom para ele? Não necessariamente, porque se ele fica doente e ele não paga um INSS, ele vai ficar sem assistência. Próxima aula, eu vou postar no ABA um texto chamado Pirataria ou Necessidade de Consumo. Eu espero que vocês leiam para nós discutirmos. E para a gente finalizar hoje, vocês entenderam, então, a origem de todos esses problemas que nós estamos enfrentando hoje no nosso país? A outra coisa, está certo falar que os sem terra invadem terras produtivas? Não. Depois vocês vão buscar esse termo de o que é produtivo, o que é improdutivo. Mesmo que você produza numa fazenda, ela pode ser improdutiva. Outra coisa importante, muito importante, a terra no Brasil, ela não pode ser usada como especulação imobiliária. Eu comprei uma terra, eu tenho que produzir na terra. Eu não posso comprar a terra e deixar ela parada. Se eu compro a terra e espero ela especular, a terra no Brasil não pode ser especulação imobiliária. Não pode, não pode. Terras que foram compradas para especulação são passíveis de reforma agrária. Outra coisa, 1 a cada 2 hectares de terra no Brasil foram griladas. Griladas. O que é grilado? Grilado é quando tem títulos falsos. A pessoa ocupa aquela terra, ele não é dono, mas ele acaba conseguindo títulos falsos daquela terra. São terras griladas. Aqui em Cuiabá tem muito grilo. Tem muito grilo aqui em Cuiabá. Por que isso? O cara ocupa a terra e fica esperando sair o título dela. Entenderam? Bom, então esse é o processo que nós estamos vivendo hoje. Então, na próxima semana, eu vou postar para vocês o texto chamado Pirataria ou Necessidade de Consumo. Será que quem compra produto pirata está cometendo crime? Tem mais alguém aí, além do Vinícius e do Remy? Hã? Tem mais alguém aí? Ou só está aparecendo para... Se for crime, eu sou um criminoso, então. Acredito que sim, porque é ilegal. Por que é ilegal? Bom, porque fazem cópia do original. Eu acredito que é isso, professor. É interessante, né? É um assunto bastante para a gente se polemizar, né? Agora, por que a gente compra produto pirata? Porque não tem condições de pagar o original. Barato, né? Bem Então, mais barato. mas veja só que interessante. Por que eu compro produto pirata? Porque a propaganda me faz querer comprar. Não é? A propaganda... Também por ser mais barato, professor. Por ser... Sim, você vai entender agora. Como é que você fica com vontade de comprar uma coisa? Do nada? Não. Quando você abre o celular, vem uma propaganda. Quando você liga a televisão, vem uma propaganda. Quando você abre o Facebook, vem uma propaganda. Quando você abre o TikTok, fala isso, eu tenho um canal no TikTok, tá, gente? Quem quiser me seguir lá. Eu criei um canal no TikTok para discutir política. Quando você entra nas mídias capitais, na verdade, não são mídias sociais, é uma mentira chamar as mídias, Facebook, WhatsApp, etc., de mídia social. É mentira. É mídia capital, porque o grande objetivo deles é dinheiro. Então, quando você entra lá, ele vê uma propaganda. Aí você fica com vontade de comprar. Mas aí você vai ver, você fala assim, compre um tênis da marca Nike, Nike Air, por exemplo. R$600 um tênis, não é? Mas você quer comprar um Nike Air, mas não tem dinheiro para comprar um Nike Air. Aí vem os empresários do circuito inferior, que sabem que você vai querer comprar um tênis da marca Nike Air, e ele faz um falso. Ele faz, por exemplo, um tênis, uma cópia do tênis que não é Nike, por R$100. Você vai comprar. Mas olha só que interessante. Quem compra esse tênis Nike cópia, tem dinheiro para comprar? Hein? Tem dinheiro para comprar um Nike verdadeiro?
Não tem. Mas, então ele não dá prejuízo. Quem disse a história que você comprar produto pirata dá prejuízo é lorota, é conversa para boi dormir. Às vezes a gente até Mike, né? Nem Nike com Q, viu? É Mike mesmo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Quer ver? Tênis Mike. Eu vi um dia em relação aos tênis Jordan, onde é um carinha, se não me engano, jogando basquete, não sei. Aí o falsificado tava o carinha correndo. Então, ó, aqui. Vou mostrar para vocês. Eu achei um tênis aqui. Mike. Vocês não acreditam. Tem um tênis Mike. Só que quando você bate o olho muito rápido, você não vê que é o Nike. Você acha que é o Nike. Ó, viu aqui, ó? Mike. Consegue ler aí? Mike. Alguém viu? Consegue ver? Mike. Vou clicar aqui se abrir. Tá aparecendo aí? Sim. Aparecendo. Ó, tênis Mike. Viu aí? Ó, o símbolo. Não parece o Nike? Agora, olha que interessante. Ó. Já ouviu falar na marca Panasonic? Ó, tem a Panasonic. Nunca ouvi falar. Ó, Panasonic. Tá vendo aqui? Ó. Sim. Viu aqui? Então, quem compra esse produto, vai comprar um produto original? Não vai. Não vai. Então, falar que isso dá prejuízo é só para prender o pobre mesmo, para não deixar ele trabalhar. Então, pessoal, outra coisa importante. As atividades, vocês vão escolher uma das que eu marquei para vocês. Eu vou até aqui abrir no Ava aqui e vou mostrar para vocês aonde vocês vão inserir a atividade. Professor, Oi. em relação à Bolsa de Valores, como é que ela vai ser entregue? Então, o que você vai fazer? Eu vou até mostrar aqui também para você. Tá abrindo para vocês aí a bolsa. Vocês estão conseguindo ver? Não, vou Ainda não. fazer a apresentação. Abriu para vocês aí? Sim. Abriu, né? Tá, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, vai aqui, ó, imprimir. Professor, para mim não tá mostrando. Não tá? Mas quem que não... Não. Alguém tá vendo isso? Eu tô vendo, Vic, dá uma olhada. Eu também. Tá, então depois Eu acho você que é minha entra lá. internet. Tudo bem, depois você entra lá no AVA, e já vou subir a aula, tudo bem? Aí, ó, tá aqui, ó. Destino, então, imprimir. Só que não vai, aqui você vai salvar como PDF. Ao invés de você imprimir, você vai salvar como PDF. E aí vem salvar, clique em salvar. E aí ele vai abrir para você salvar essa aqui, ó, portfólio sumário. Aí você põe seu nome. José A. Salvar. Perfeito? Aí na hora de mandar, você vai lá no AVA. Vamos lá no AVA. Que tu esse aqui. Eletrônica, não. Vamos abrir mensura. Vamos em abrir mensura. Abrir mensura. Nossa edificação. Terceiro ano. Nós somos edificações, tá? Tá. Desculpa. É que eu sempre confundo, tá? Edificações, vamos lá. Edificações. Terceiro ano. Não sei se abre para vocês assim, mas para mim é desse jeito. Geografia 3. Ou já abre, de vocês já abre direto na... Desse Sim, jeito, fica direto. Fica desse jeito. Ó, atividade de fixação. Eu já vou deixar aqui para vocês entregarem aqui.
Editar configurações. Ó, né? Vamos colocar a partir de hoje. Hoje é dia 11 de junho. Epa! Não é que não. Meu Deus. O horário, professor. Não. Eu estava mexendo em... na parte do curso lá de ativar a edição. Mas já tem que estar marcado, né, professor? Que é na entrega de atividade de fixação 1, que tá com a Então, data de aqui, hoje. fixação 1. Fixação 1. Então, vamos editar aqui. Vamos colocar atividade mesmo, né? Atividade de fixação. Entregar aqui. Então, eu vou colocar assim, entregar aqui. Entregar aqui. Só que aí, tá toda a matéria lá. Aí você pode vir aqui e colocar, 11 de junho, colocar dia 12, vamos ampliar a data aí, dia 12, amanhã, ok? Aí você vem e manda por aqui, manda por aqui o arquivo, ó. Tudo bem? Adicionar, ó, você vai clicar em adicionar, aí vamos lá, vamos buscar, escolher o arquivo, vamos escolher o arquivo, que é aquele, ó, advfn, abrir, enviar arquivo. Uma vez que você enviou, vai aparecer para mim com o seu nome já. Tudo bem? Fechou? Tá, Ok. professor. A gente Sim. tem que enviar, então, aquelas questões Não, você do... escolhe. Você escolhe. Pode ser ou as questões de fixação ou Isso. só o... Isso. É só uma das ok. atividades. Você escolhe a atividade que você quer mandar. O problema, eu preciso de uma atividade então eu sua. posso... então eu gostaria de enviar, por exemplo, os exercícios. Então não preciso Sim. enviar o da Bolsa de Valores? Não. Aí você vai... O que você vai fazer no obrigada. exercício? Ó, o que você vai fazer? Exercício. Você vai pegar, você vai colocar lá, salvar as respostas no Word. 1A, 23, B, 25, C. Todas elas que você vai fazer. Aí você salva no Word, depois você converte em PDF e manda para mim a sua atividade. Entendeu? Ah, entendi. Assim é bom. Tranquilo. Não precisa assim. Eu já falei para vocês, em questão de nota, não se preocupem. Eu quero que vocês fiquem tranquilos. Eu não vou ferrar ninguém, não vou deixar ninguém de exceção, não vou reprovar ninguém. Tá bom? Desde que cumpra, que faça as atividades dentro do prazo. Perfeito? Entendido? Então, eu vou colocar também, como eu falei para vocês, o texto do Pirataria ou Necessidade de Consumo. Vocês vão ler, gente. Eu fiz um trabalho bastante interessante mostrando que você compra, não é porque você quer, é porque a propaganda faz você comprar. Entenderam? Sim, E senhor. você tem a vontade de consumir. Tudo bem? Por hoje, Sim, professor. Tudo Sim. certo. Fala, Ok, Ana. professor. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não. Um Certo. abraço para todo mundo. E depois eu passo para vocês o meu nome no TikTok. Um abraço. Beleza, tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau. Você também. Obrigada.